Eu falei a introdução e hoje nós vamos estudar a parte das visões de Ezequiel, né? Então, Milena está aí hoje também para nos orientar, né? Já veio preparado, estudou em casa antes, pesquisou, né, Milena? E então, mas hoje eu quero mostrar o seguinte: eu falei na semana passada que a gente não ia falar versículo por versículo de Ezequiel, mas vamos falar apenas alguns temas. Em casa você lê os versículos por versículos, mas você já sabe mais ou menos o que é que vai encontrar no meio do caminho, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e é o que causa grande confusão no nosso meio, grande confusão, inclusive para nós cristãos, né, para nós crentes, é acerca de visões, né? Claro que as visões que nós temos hoje não se comparam à visão em que os profetas tiveram. Não, em relação à glória, ou qualitativamente, se é melhor ou se é pior a visão que nós temos, a questão é que eles só tinham a visão, né? Não tinham o espírito. Então a visão deles era muito, muito diferenciada. Não tinham nem a palavra, a encarnada, Jesus Cristo, nem tinha o Verbo encarnado, nem tinha o Espírito Santo, que guia hoje a igreja. Então a visão que eles tinham dependia muito da visão, né? Da visão dos profetas. Não dependiam do Espírito, dependiam da visão dos profetas. E então a visão do profeta é extremamente importante, e aí é que está a grande revelação da forma que Deus se revela nessa visão, nas visões que aparecem na Bíblia e nos profetas, né, principalmente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender na hora de ler essas visões é o seguinte: primeiro, se a gente não percebe a visão, se a gente não percebe muitas coisas, a gente não percebe muitas coisas de Daniel, a gente não percebe muitas coisas de Ezequiel e tantas outras, a gente não percebe porque a visão ela tem um propósito, ela tem que ter sempre um propósito, né? A pessoa vai dizer: mas eu sonhei que uma escada caía. E isso significa o quê? Que você sonhou que a escada caía, né? Não significa, mas pode ter um significado. Deus falou para mim isso, né? Tem que ter muito cuidado com essa expressão. Assim diz o Senhor, Deus falou isso, ou Deus me falou isso. E aí com essa expressão, com essa visão de Deus, Deus tem que falar alguma coisa, né? E tem que ter uma importância. Em alguma coisa, estão olhando lá para cima, eu tenho que tirar a coisa, todo mundo olhando o florir. E aí, quando Deus mostra a visão, Deus tem que falar alguma coisa nessa visão, porque Deus não é menino. Deus não é menino. Então, se você acha que a visão foi de Deus, se você tem a intenção de que a visão foi de Deus, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, né, é que essa visão que Deus lhe deu não vai ser contrário à sua palavra, né? Que hoje nós temos, tudo hoje é pela palavra. No tempo dos profetas, o profeta estava construindo a palavra estava sendo vivida, a palavra estava sendo construída, então não tinha tanto podia ter margem, como acontece no livro de Ezequiel, ter margem para ser diferente do que já havia escrito. Mas hoje não, hoje nós vivemos pela palavra. O autor de Hebreus diz que Deus nos falou de muitas formas antigamente pelos profetas, mas hoje ele nos fala através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Então Jesus Cristo, é através da mensagem de Jesus Cristo, é através da palavra de Deus, é que Deus fala hoje. Certo? Então tudo que ele vai nos mostrar, tudo que ele vai nos falar, toda visão que ele vai nos revelar, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, essa visão não foi Deus que deu. É simples. Mas, João Paulo, pode Deus dar uma visão e essa visão está errada? Pode ser de Deus ter dado a visão realmente, foi Deus que deu a visão e foi uma visão errada? Não. O que pode acontecer é Deus realmente ter dado a visão e você não ter entendido. Também existe essa questão. Nem todos os profetas entendiam o que estava vendo. Daniel mesmo foi um que não entendeu a visão e desceu um anjo para explicar e disse, na hora de explicar, Daniel pediu explicação: Senhor, o que é essa mensagem? O anjo desceu para explicar e disse assim: Daniel, guarda essa visão que não é para hoje não.
Não é para os teus dias, não. Não vou te revelar o que é essa visão. Morreu sem saber qual era a visão. Então, muitas vezes a gente tem visão e a gente não sabe, né, que era uma visão. A gente não tem. Então, é muito importante a gente aprender e entender essa questão de visão, porque nós não somos guiados por visão, né? Nós somos guiados pela palavra de Deus. Então, hoje existem muitos desvios, né, muitas heresias, muito desvio doutrinário, por causa de pessoas que tiveram visão. Até mesmo no meio evangélico, pessoas que tiveram visão. Isso às vezes é complicadíssimo. Tem uma pastora no Brasil que inclusive era evangélica, é até muito boa, mas ela vive tendo visão, e agora Deus está preparando um novo mover. Deus agora está preparando um novo mover. E não sei onde é que aparece na cabeça dela tanto mover que Deus está preparando para mim, e continua sempre a mesma coisa. Só muda o mover na cabeça dela. Deus está no novo mover, aí muda as pregações todas para o mover que Deus está fazendo, mas a igreja dela continua na mesma forma, na mesma questão. Graças a Deus, né? Não se move, não se move dentro do mover. Por exemplo, ela teve uma visão, ela foi para Israel, teve a visão de que Deus a chamou para restaurar o nome dele sobre a face da terra. E ela entendeu, porque depois que ela teve essa visão, um círculo, um arco-íris em forma de círculo estava em Israel, e ela estava em Israel e viu, e aquilo foi a confirmação de que Deus a chamou para restaurar o nome dele sobre a terra. Então ela deve estar fracassando nesse chamado, né? Então, aí a visão de Daniel, se você começa a ler aí, do capítulo 1 ao capítulo 4, 5, 1, 2, né? De Ezequiel. Eu falei o que, meu Deus? Daniel, eu vou trocar. Se acostumem. Na visão de Ezequiel, no capítulo 1, a gente já leu na semana passada, e eu disse que traria hoje as imagens. Eu gostaria que o Tiago já colocasse as imagens. Depois eu vou dar uma lida em algumas coisas. A primeira imagem, Tiago, a imagem 1, tem que tirar o easy slide. Danou-se. Aqui embaixo, aí embaixo, embaixo, embaixo. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Aê, passou. Aê. Pronto. Isso foi uma tentativa de tentar entender o que foi que Ezequiel viu, né? Ele viu o quê? Diz assim no versículo 3, que ele estava no rio Quebar, veio expressamente a palavra do Senhor, né? Olhei e vi um vento tempestuoso, no versículo 4, um fogo que emitia labaredas, no meio do fogo, versículo 5, saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha semelhança de homens, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Mostra aí, passa aí, Tiago, a próxima. A próxima, essa, é o que ele está vendo aí. Mais ou menos isso. Os seus pés como planta de pé de um bezerro, e luzinho como brilho de bronze polido. Tinha mãos de homem, debaixo de suas asas, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e as suas asas uniam-se umas a outras, não se viravam quando andavam, e cada qual andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita os 4 tinham o rosto de leão, a esquerda tinha o rosto de boi, também os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram seus rostos. As suas asas se estendiam para cima, para a qual tinham 2 asas unidas umas à outra, e 2 cobriam os corpos dele. Cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Essa é a visão que ele estava tendo. Agora observem, existem vários tipos de visões, né? A primeira é a visão que Deus vai te dar uma visão revelando alguma coisa para alguém, né? Ou revelando alguma coisa que você tem que fazer, ou você vai, antes disso, vai ter uma visão realmente ou seja, vai abrir sua visão para o reino espiritual, né? Abrir sua visão para o reino espiritual. E o que Ezequiel está tendo aqui? É provável que o que Ezequiel esteja tendo aqui não é ter uma visão espiritual, é ter os olhos espirituais abertos para ver o reino espiritual.
Por quê? Porque Deus pode dar uma visão de qualquer forma. O apóstolo Paulo disse assim, eu conheci um homem que se arrebatado no espírito não sei, se não sei o que não sei, se na carne não sei, se no espírito não sei, não sabia. Estava dormindo, estava acordado, de repente foi ao terceiro céu. Né? Podemos ter visão, podemos ter a visão que se passa na nossa mente normal, e podemos simplesmente, e aí o que acontece com dois profetas, que são o Ezequiel e também o João, que escreveu o Apocalipse. O João, que escreveu o Apocalipse, ele não teve somente a visão, ele teve muitas visões, mas ele teve também os seus olhos espirituais abertos para ver o reino espiritual. E aí eu coloco o reino espiritual como um paralelo do nosso mundo, né? Que é, na verdade, um paralelo do nosso mundo, do qual nós não conseguimos ver. Mas podemos, se Deus assim permitir, abrir os nossos olhos espirituais para ver o que está acontecendo no reino espiritual. Né? E isso pode ser uma visão que Deus nos dá, ou pode abrir a nossa. Eu estou tentando fazer essa separação. Essa separação, na verdade, não existe, mas eu estou tentando para ver se a gente consegue entender isso. Ou Deus abre a nossa visão para ver o que está lá. E o que está lá, o que a gente vê, não é uma visão simbólica, mas é o que realmente está lá. E essa visão de Ezequiel é muito semelhante, extremamente semelhante à visão de João. Eu esqueci até de colocar a visão de João e o desenho da visão de João, mas é a mesma coisa, esses quatro seres viventes. Só que na visão de João, esses quatro seres viventes estão também diante do trono de Deus, e diante do trono de Deus, só que eles estão dizendo sempre o 24 horas, dizendo o quê? Não, João não disse isso não. Eles estão dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Em hebraico. Eles estão em hebraico dizendo a mesma visão que Isaías teve também. Então essa visão, ela não é simplesmente uma visão simbólica que Deus está dando para todo mundo, mas é uma abertura da visão para ver os céus, para ver como é nos céus. E essa mesma visão que cada um vai representar de uma forma diferenciada. Por exemplo, volta para Tiago. Essa daí, pronto. Pode deixar aí, Tiago. Não vou mudar tão cedo. Essa visão é a mesma visão. Se quiser sair, pode sair. Essa visão, ela é a mesma visão que João teve, com a diferença das rodas que João não teve, dessas rodas aí. Essa figura aí está desenhada errada, a das rodas. Mas é mais ou menos isso. É a mesma visão que João teve, os quatro seres viventes, e eu até trouxe aqui a referência dos dois. Deixa eu ver onde foi que eu pus, para que a gente possa ter uma... Vixe. Não é o mar de vidro, né? Deixa eu dizer aqui. Ó, Ezequiel. Por exemplo, aqui diz Ezequiel, ou João, no Apocalipse. Diz assim, à frente do trono, Apocalipse 4, diz assim, à frente do trono, 4 do 6 ao 8, diz, à frente do trono havia como de um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, ao seu redor, estavam quatro seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo é semelhante ao leão, o segundo ser vivo a um touro, o terceiro tem a face como de homem, o quarto ser vivo é semelhante a uma águia em voo. Os quatro seres vivos têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos, ao redor e por dentro. E dia e de noite, sem parar, proclamam Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que vem. No capítulo 5, no capítulo seguinte de Apocalipse, ele também diz, e olhei e eis que estava no meio do trono, entre os quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele via no centro, no meio do trono, e dos quatro animais viventes, ele via o cordeiro, um cordeiro como tendo sido morto. Né? Ou seja, a diferença de Ezequiel, quando nós vamos ler, ele diz assim, a mesma coisa, ele viu os quatro seres viventes, a diferença agora é que ele vê os quatro seres viventes com os quatro rostos ao redor. João só vê
com um rosto, cada um com um rosto diferente, né? Era uma águia. Blá, blá, blá. A representação é a mesma, né? Corpo com asas, corpo de homem, asas, né? É, deixa eu ver aqui. A mesma corrente. Aí, pronto, cadê? Aqui, versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direita, uma em direção à outra. Cada um tinha duas asas que lhe cobriam o corpo, e de um lado, e cada um tinha outras duas que o cobriam do outro lado. O João viu 6, ele só viu 4. As outras duas deviam estar escondidas. É, versículo 26. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como o brilho do ambar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Então, a visão que ele estava tendo é a mesma visão de João, com algumas diferenças, não é? Com algumas diferenças. E quais são as diferenças? Aí a gente tem que ter uma visão. Eu já expliquei isso aqui. A gente está falando isso de uma pessoa que está a 2.700 anos antes, 2.700 anos, 2.700 anos atrás, aproximadamente, né? Então, o que nós temos aí é uma pessoa que está tendo uma visão com aquilo que tem em mãos, né? Agora imagine que João Batista, imagine que Isaías tivesse a visão de nós hoje, da igreja hoje, pregando, né, o evangelho. Como seria que ele descreveria essa igreja? Por exemplo, como é que ele descreveria uma pessoa que está com um bastão preto na mão, do qual ela fala e a voz amplifica? Como é que você falaria isso há 2.000 anos atrás? Uma trombeta, e por trás uma grande imagem, né? Como é que ele ia ver isso e explicar isso ao povo daquela época? Se a gente tivesse uma visão no futuro, sei lá o que é que vai ter. Supondo, vai ter uma cabine que a gente vai entrar e vai teletransportar para a China, né, em um minuto. Como é que a gente ia explicar? Até mais fácil hoje explicar isso, mas como é que a gente explicaria isso? Por exemplo, tinha um desenho, lá no Brasil, na década de 90, quando começaram a inventar quando apareceram os telemóveis, o Pelé fez um super hiper comercial. E no comercial, que era totalmente high-tech, né, aquela coisa bem coisa, ele pegava um telemóvel, abria o telemóvel e conversava com alguém diretamente vendo a pessoa. E isso naquela época era super, hiper, mega tal. Hoje, assim, que besteira. Hoje você olha para aquilo assim, ou seja, ultrapassou aquele comercial, ultrapassou, tá ultrapassado completamente, porque hoje é o que nós fazemos comumente, não é nenhuma tecnologia que ninguém tem, que todo mundo tem, se não sabe usar é problema. Foi profetizado quer dizer, na década de 90 isso, o celular estava chegando no Brasil, que era celular, que é celular, né, no Brasil. O telemóvel estava chegando no Brasil, né? E aí, o que que a gente, como é que a pessoa achar que aquilo era olha, super, hiper, nunca vamos chegar a isso. Não é que nem a família, os Jetson, não sei se aqui tem é supersônico que tem lá, aqui eu não sei como é que se chama, lá no Brasil chama-se os Jetson, sabe qual é, né? Que eles vivem num outro planeta, vivem numa coisa, aí eles vão tudo com a empregada é um robô, não é? Eles andam nas esteiras, até toda a casa é de esteira. Tem um desenho animado que é assim. Mas já chegar um tempo.
Hã? Extraterrestre não, mas isso já é outro. Mas esse não é extraterrestre, não. É assim mesmo. São seres humanos que avançaram. Então, o que é que a gente tem? Como é que a gente vai? Como é que eles vão falar? O que é que eles estão vendo? Então, eu vou utilizar aquilo que eu tenho. Por exemplo, a cor dele era reluzente como que? Poxa, tá reluzindo tanto, né? O que tá aparecendo com o quê? Ah, parece um latão. O outro vai dizer, não, tem cor de ambar, né? Sabe o que é ambar? Vocês sabem o que é ambar, né? Aquela cor amarelada. Não, parece o ambar. Quando você coloca o ambar na luz, parece realmente é, com aspecto de fogo. Então, ele vai descrever aquilo da forma que ele pode dentro daquela época. Então, toda visão é baseada naquela época. Como é que ele descreve baseado na sua época, no que tem disponível, né? Ele não vai raciocinar para frente. Está vendo, não entende e vai utilizar o que ele acha que tem, o que ele acha que é. Como o caso de Daniel, que diz, acho que Daniel, outro profeta, que diz: eu vi como tochas de fogo. Eu tenho certeza que Deus trouxe ele para o tempo de hoje e viu carros que passam como tochas de fogo. Ele olhou, viu um carro, viu uma autoestrada, os carros tudo com os farol aceso passando. Aí vejo carros, que são carros, né, daquela época, como tochas de fogo. E realmente é o que você vê quando está no autoestrada. Só viu as tochas de fogo passando. Claro que a gente sabe que não é tocha de fogo, mas para ele a única coisa que brilhava era tocha de fogo. Então, é essa expressão. Então, a gente precisa entender a profecia a partir desse ponto. Então, muita gente diz que o que ele estava vendo ali nessas rodas essas rodas aí eram extraterrestres. Aí ele estava vendo extraterrestres. E as rodas eram nada mais, nada menos do que disco voadores. Disco voadores, OVNIs. Quer dizer, cada um diz o que quer, né? Cada um diz o que quer. Mas ele está vendo. Eu realmente não tenho ideia do que sejam essas rodas, mas ele dá a descrição dessas rodas e diz que essas rodas são cheias de olhos e que estão ligadas, e é o espírito dos seres viventes que fazem com que essa roda já está desenhada corretamente. Eh, Ele diz que parece os aros da roda é cheia de óleo. E ele diz que a posição dessa roda permite que ela gire para todos os lados sem necessitar se mexer. Então ela gira para um lado, gira para os dois lados e consegue andar. E eles andam sem precisar andar. Ele diz, eles se mexem, vão para cima, vão para baixo, vão para o lado. Eles nem mexem a cabeça e nem mexem nada, simplesmente vão e vêm. Hã? É o satélite estava, é o satélite que estava vendo. Mas aí é que está a questão. O que ele estava vendo, realmente eu não tenho ideia do que é que ele estava vendo. Mas acerca dessas rodas aí. Mas acerca desses animais, eu acredito, tenho certeza que se trata mesmo de seres viventes, que é uma outra raça, que ele mesmo explica quem são esses seres viventes, no capítulo 10, versículo 20, ele diz assim, Ezequiel, tá? Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Ezequiel 10, 20. Ahn, João não diz que eram querubins, diz que eram seres viventes. Mas Ezequiel diz que reconheceu que esses eram querubins, né? Então nós sabemos que existem a classe de anjos, né? E Ezequiel colocou estes seres viventes dentro da linhagem dos querubins. João não coloca dentro da linhagem dos querubins, mas ele colocou aqui que conheceu que eram querubins. E qual era a função, na verdade, do querubins? Era aqueles que protegem o trono de Deus. Estava ali para proteger o trono de Deus. Então, sempre que alguém tiver a visão do trono de Deus, que foi a visão que João teve, vai ter a visão dos querubins. Vai aparecer os querubins lá e vai aparecer os seres viventes lá, né? Porque eles estão no trono de Deus. E no centro do trono de Deus vai aparecer este com a figura do homem. Então, sempre que aparece também no trono de Deus a figura do homem, é a figura teofânica, como a gente chama, de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que aparece, Jesus Cristo que transfigura, porque Deus, ele não tem imagem. Deus, ele não tem uma forma física, porque se ele tivesse uma forma física, ele seria limitado. Claro que a nossa capacidade intelectiva
não nos permite imaginar como é Deus. Aí vai para aquela visão de 2000 anos atrás, como é que veria hoje? Como é que você veria Deus se você não sabe, sua visão é limitada? O máximo que você consegue ver é aquilo que Deus manifesta. E a única coisa que Deus manifesta para nós é a sua glória. Então nenhum homem o viu, mas o viu, né? Como Jesus Cristo disse, nos mostra o Pai. Jesus Cristo diz, tem visto a mim? Olhou para Jesus Cristo, vimos a Deus. Então todos aqueles que dizem que viu a Deus, na verdade viu uma teofania, viram a Jesus Cristo, como é o caso de Jacó, que lutou com Deus, como é o caso de Moisés, que viu a Deus. Então essa é a expressão que, porque na verdade ninguém viu a Deus. E é possível ver Deus e ficar e continuar na coisa, né? Então no versículo, cadê? Eu estava no. Mas eu vou para outro. Viu? 27, 1, 28, 2. Aí ele chama Ezequiel, como eu disse. 2, capítulo 2. Como eu disse, ele tem a visão, certo? Da glória de Deus, do trono de Deus, mas agora Deus vai ter um propósito. Deus vai chamá-lo para alguma coisa. Deus vai comissioná-lo. Aí que a gente chama de comissionar. É quando Deus chama alguém com um propósito, dá uma missão à pessoa, não é? Nem todos Deus dá uma missão. Essa água é de hoje? Fui eu que já está aqui, né? Que hoje eu tô cedo parecendo mais bêbado. Dando uma carne salgada que eu comi. Oi? Ah. Milena, quer explicar alguma coisa, Milena? Não? Poxa, Milena, você nem está fazendo pergunta hoje. E aí, qual é o chamamento de Deus para Ezequiel? Ezequiel, sacerdote, nunca serviu a Deus no templo, está de boa no rio Quebar, né? Terra fértil da Babilônia, e de repente Deus chama e manda ele pregar. Lógico, ele está no cativeiro. Jeremias está profetizando, vai profetizar ainda, né? Um pouco mais à frente, vai profetizar em Israel, em Judá, mas ele profetiza para os que estão no cativeiro, né? E a mensagem é a mesma de Jeremias. Ele viveu, eu já falei isso, né? Que ele viveu no mesmo tempo de Jeremias, só que ele começou numa época e no fim, né? Que ele começa no 5º ano da deportação do rei Joaquim. E é o ano que, nesse ano, alguns anos depois, é que Jeremias começa a profetizar em Israel. Então, aí ele vocaciona Ezequiel. Ele diz, capítulo 2. Ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que ele me falava. Quando ele diz assim, é porque no versículo anterior, no versículo 28, ele diz que quando ele viu a glória do Senhor, ele caí sobre o meu rosto e ouviu a voz de quem falava. A mesma voz que João viu, ele também ouviu, dizendo que era a voz como de muitas águas. E aqui ele diz também que é uma voz muito barulhenta, como barulho de chuva, como barulho no dia de chuva. Imagina, Deus falando, é um trovão, né? Então, aí Ezequiel diz que quando o Senhor começou a falar com ele, o Senhor disse, põe-te de pé. E aí o espírito dele entrou nele, então parece-me que ele havia não só se abaixado, mas a expressão cair por rosto, seguindo, ele praticamente desmaiou com aquela visão, porque ficou sem espírito, né? É essa expressão que o povo de Israel usa, fiquei sem espírito, é um desmaio. Então, quando volta ao normal, é que o espírito voltou na hora que Deus falou, menino, se levanta. Oxe, que coisa. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a ele e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde.
hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho dos homens, não os tema, nem tema as suas palavras. Ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus está dizendo assim, olha, você vai pregar, eles não vão te ouvir. Que são tudo rebeldes, eles não vão te ouvir. Mas mesmo assim vai lá e prega para eles. Aí essa expressão é muito interessante, nós percebermos a seguinte questão. A gente já tem falado aqui, eu não vou ficar aqui repetindo mais uma vez, vamos falar de algumas coisas aqui dessa profecia, alguns pontos importantes dessa profecia, mas é a mesma profecia de Jeremias, eu vou estar aqui falar a mesma coisa de novo. É a mesma profecia de Ezequiel, é a mesma profecia de Jeremias, é a mesma profecia de Ezequiel, é a mesma profecia de Daniel. É praticamente a mesma profecia. Daniel não, Daniel é um pouco mais diferente. Qual era a profecia? E dos outros menores também, de Oséias, de Amós e tal, que era o povo, Deus tinha enviado profetas, e o profeta era respeitado, mas o povo estava obstinado, povo rebelde de dura cerviz, como disse, aquele povo que veio no deserto, que Deus, o próprio Deus disse, Moisés, deixa eu matar esse povo e eu faço de ti uma nação. Esse mesmo povo, os descendentes desse mesmo povo, continuava tendo esse coração obstinado nessa época aqui. E mesmo que Deus falasse, eles não queriam ouvir, não davam ouvidos. E aí era mais fácil, é mais fácil dizer que o profeta não é de Deus, é mais fácil não dar ouvidos ao profeta do que se converter dos seus maus caminhos. E aí o povo de Israel sofre por conta disso, né? Vai sofrer por conta disso. E sofre até hoje por conta disso. Porque Jesus Cristo veio e eles nem estão obstinados. Jesus Cristo veio e eles não estão nem aí, né? Ainda esperam o Messias e o Messias já veio. Então, o que eu quero chamar a atenção, antes de falar dessas profecias todas, é que o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa. Essa profecia de Ezequiel teve um cumprimento imediato, mas também teve aquelas profecias sucessivas, vai ter cumprimento posterior. Mas o que é mais importante a gente perceber aqui é que o apóstolo Paulo diz aos romanos que se Deus não poupou os ramos, não é, quanto mais a nós que somos enxertados. Se Deus não poupou o seu povo, que ele chamou, que ele tirou, que ele deu-lhe um nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus que disse isso, eliminou todo o povo. Eliminou todo o povo. Como assim eliminou todo o povo? Cortou todo o povo. Agora não é mais com vocês, acabaram. O tempo de vocês acabou. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, se ele não poupou os ramos verdadeiros, quem dirá nós? Não é? Quem dirá nós? E aí vem de nós, obedecer, cabe a nós obedecermos a quem? A Deus, a palavra de Deus. Não é a Deus, não, é a palavra de Deus. Porque como é que nós vamos obedecer a Deus se não conhecemos a sua palavra? É impossível. É impossível. Nós só podemos obedecer a Deus quando nós o conhecemos a sua palavra e sabemos o que é que sua palavra diz para nós. E, acima de tudo, nós a praticamos. Então, a gente está aqui não é para aprender a palavra. É para aprender a palavra e praticá-la. Porque se eu não pratico, não funciona. Quer dizer, mas João Paulo, a gente não consegue praticar. Não é que a gente não consegue praticar, é que a gente pelo menos tenta. Pior é quem não tenta, né? Mas a gente erra, todos nós somos passíveis de erro. Eu posso errar amanhã, posso ter errado ontem, posso errar hoje. Mas eu tenho que ter em mim a convicção de que eu estou tentando acertar. Agora, quando nem isso, e aí eu tenho que ver, é o quê? A palavra de Deus.
E o que Ezequiel estava levando para o povo era a palavra de Deus. Mas o povo não queria a palavra de Deus, porque eram palavras duras. Mas não era palavras duras. Pior é que não eram palavras duras. Se tornaram duras. Se tornaram duras. Por que se tornaram duras? Porque Deus não falava simplesmente que ia a eliminar o povo. Deus não chegava e dizia assim, eu vou eliminar vocês e acabou. Vai morrer todo mundo e acabou. Vou levar todo mundo cativo. Não. É a tentativa de Deus com Isaías e os profetas menores. E ele diz em Isaías, quanto mais eu os chamava, mais eles se iam da minha face. Então, quanto mais Deus chama para perto, mais o povo tenta se afastar. Não é? E aí, o que é importante nesse processo todo? O processo todo é que eu não posso me achegar a Deus. E aí, observem isso. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa o quê? Não é isso. É parecido com isso. É antes disso, melhor dizendo. É necessário que acredite. Acredite que ele existe. E aí, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Acreditar que ele existe. Isso significa o quê? Ter fé. Não é? Crer que ele existe é ter fé. Qual é a forma de termos fé? O que é que a Bíblia diz? A palavra vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero crer que ele existe, eu tenho que ter fé para isso. E eu só posso ter fé nisso se eu leio a palavra. Então, se eu leio a palavra de Deus, eu vou me edificando, aumentando a minha fé,